Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo calado, vigiado e ameaçado, ele teve coragem. Em um momento de solidão e fé, Bolsonaro diz ter visto Deus e decidiu compartilhar essa experiência, sabendo que poderia pagar um preço alto por isso. Ele não gravou por política nem por vaidade, gravou porque sentiu que precisava avisar o povo, abrir o coração e falar sobre o que viu, o que sentiu e o que Deus mostrou. Hoje você vai ouvir esse áudio, um áudio simples, mas que carrega algo muito maior. A fé de um homem que, mesmo perseguido, não negou sua experiência com o Criador. São 6 da manhã. Ainda nem clareou direito lá fora. Eu não dormi. Não consegui. Não depois do que aconteceu essa madrugada. Eu vi Deus, não uma vez, 2 vezes. E não estou louco. Não estou delirando. Eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E eu sei que se eu não compartilhar isso agora, imediatamente, eu vou estar falhando com ele e com você. Porque o que ele me mostrou não é só para mim. É para todos que vão assistir isso. O que vou revelar aqui não é teologia, é experiência, é encontro real. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. Eu fui deitar por volta das 11 da noite. Estava cansado, mas minha mente não parava. Tinha muita coisa pesando no coração. Preocupações, dúvidas, medos. Então comecei a orar. Não era uma oração formal. Era mais um desabafo. Eu simplesmente falei: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso sentir que Tu estás aqui. Eu preciso saber que não estou sozinho. E foi quando aconteceu a primeira vez. Eu senti uma presença tão forte no quarto que meu corpo inteiro arrepiou. Não era medo, era reverência, era reconhecimento de algo sagrado. E então vi uma luz. Não era a luz do abajur, não era clarão de carro na rua, era uma luz diferente. Uma luz que vinha de dentro para fora, que preenchia o quarto inteiro, mas não ofuscava. E nessa luz, eu vi a silhueta de alguém. Não dava para ver o rosto claramente, mas eu sabia quem era. Era Deus. Ele não falou nada naquele primeiro momento. Apenas ficou ali. E eu comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão. Porque eu percebi, Ele me ouviu, Ele veio, Ele está aqui. E naquele momento, todas as preocupações, todos os medos, todo o peso simplesmente saiu de mim. Era como se eu estivesse sendo abraçado por uma força invisível que me dizia: filho, está tudo bem, eu estou aqui. Não sei quanto tempo isso durou. Pode ter sido segundos, pode ter sido minutos, mas quando a luz começou a diminuir e a presença começou a se dissipar, eu senti uma paz que não consigo explicar com palavras. E então eu dormi. Ou achei que ia dormir, porque às 3 da manhã aconteceu de novo. Eu acordei de repente e ele estava lá, outra vez. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele falou. E o que ele me disse mudou tudo. Ele me revelou 7 verdades. 7 mensagens que eu preciso compartilhar com você. Porque não são apenas para mim. São para todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, que precisam desesperadamente sentir a presença dele. A primeira coisa que Deus me disse foi: eu nunca te abandonei. Mesmo quando você não me sentia, eu estava lá. Ele me mostrou momentos da minha vida em que eu achei que estava sozinho. Momentos em que orei e parecia que ninguém ouvia. E ele me fez ver. Ele estava ali. Em cada um daqueles momentos, carregando-me quando eu não tinha forças para andar, segurando-me quando eu estava prestes a cair. Eu só não percebia porque estava olhando para o problema em vez de olhar para ele. A segunda verdade que ele me revelou foi: filho, eu permito a dor, porque é através dela que você se aproxima de mim. Aquilo mexeu comigo, porque eu sempre questionei: por que Deus permite sofrimento? E ele me explicou: não é que ele causa o sofrimento,
mas ele usa, porque quando tudo está bem, a gente se esquece dele. Quando tudo está funcionando, a gente acha que não precisa dele. Mas quando a dor vem, quando a crise chega, é aí que a gente finalmente busca de verdade. E é nesse lugar de quebrantamento que o encontro real acontece. A terceira coisa que Deus me mostrou foi sobre propósito. Ele me disse: você acha que sua vida é sobre suas conquistas, mas eu te criei para relacionamento, comigo e com as pessoas. Ele me fez entender que eu estava medindo minha vida pelas coisas erradas, por realizações, reconhecimento, sucesso. Mas ele me criou para algo muito maior, para conhecê-lo, para amá-lo. A quarta verdade que ele me revelou foi sobre perdão. Deus me disse: filho, você ainda carrega coisas que eu já perdoei. Solte. Ele me mostrou mágoas que eu tinha de mim mesmo, erros do passado que eu não conseguia esquecer. E ele me disse: quando eu perdoo, eu esqueço. Por que você insiste em lembrar? E me fez entender que muitas vezes o maior carcereiro da nossa vida somos nós mesmos. Deus já perdoou, mas a gente não se perdoa. A quinta coisa que ele me mostrou foi sobre tempo. Deus me disse: você acha que tem todo o tempo do mundo, mas não tem. Use bem o tempo que eu te dei. Ele me fez ver que eu desperdiçava horas em coisas vazias, enquanto negligenciava o que realmente importa. Tempo com ele, tempo com família, tempo fazendo diferença na vida de alguém. E ele me alertou: um dia o tempo acaba, e aí não dá mais para voltar e fazer diferente. A sexta verdade foi sobre fé. Deus me disse: pare de tentar entender tudo, apenas confie em mim. Ele me mostrou que eu estava exigindo explicações para cada coisa que acontecia, querendo entender o porquê de cada dor, de cada atraso, de cada fechamento de porta. E ele me disse: filho, se você entendesse tudo, não precisaria de fé. E eu quero que você confie em mim mesmo sem entender. A sétima e última verdade que Deus me revelou foi a mais impactante. Filho, eu voltarei. E quando eu voltar, você estará pronto? Ele me fez olhar para a minha vida e me perguntar: se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Se ele aparecesse agora, eu teria orgulho da vida que estou vivendo? Ou teria vergonha? E ele me disse: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia será. Quando ele terminou de falar, a luz começou a diminuir novamente. E antes de desaparecer completamente, ele me disse uma última coisa: conte o que você viu, conte o que eu disse, porque há pessoas que precisam saber que eu ainda apareço, que eu ainda falo, que eu ainda estou vivo e ativo. E então a presença se foi. E eu fiquei ali sozinho no quarto, mas não me sentindo sozinho, porque algo tinha mudado em mim. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha visto Deus 2 vezes. E essa experiência marcou minha alma de uma forma que nada mais poderá marcar. Deixa eu falar diretamente com você agora. Talvez você nunca tenha tido uma experiência como essa. E pode estar pensando: por que Deus não aparece para mim? E eu preciso te dizer: Ele quer se revelar a você. Mas você precisa buscá-lo. Você precisa criar espaço para Ele. Você precisa desligar o celular, desligar a TV, desligar as distrações e simplesmente dizer: Deus, eu preciso de Ti. Ou talvez você já tenha tido experiências com Deus, mas deixou esfriar. Você já sentiu a presença dEle, mas faz tempo, e está vivendo de memórias antigas. E Deus está te dizendo hoje: volte, busque-me de novo, porque eu estou esperando por você. Pode ser que você seja alguém cético, que está assistindo isso e pensando: isso é loucura, ninguém vê Deus. E eu não vou tentar te convencer, mas vou te desafiar. Experimente, clame a Ele de verdade, com um coração sincero,
e veja se ele não se revela. Ou talvez você seja alguém que está passando por um momento tão difícil que perdeu a esperança, que acha que Deus te esqueceu, que sente que está sozinho. E Deus está usando essa mensagem para te dizer: eu não te esqueci, eu estou aqui.